Vinícius, Carolina, vocês chegaram no Ministério Mudança de Vida com problemas sentimentais, emocionais. Como vocês vivem hoje? Hoje a vida é totalmente transformada e foi algo que aconteceu somente aqui, quando a gente encontrou o ministério, colocou a palavra que sai do altar em prática, tudo mudou. Eu vivia uma vida cheia de complexos, uma vida totalmente derrotada na área sentimental, por intermédio de ter convivido com situações semelhantes na minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, eu transferi isso para a minha vida. Então, assim, com uma forma preventiva e medo de viver tudo aquilo que a minha mãe, o meu pai viveu, eu brigava com ele, quebrava tudo que tinha na minha casa, só para mostrar para ele que ele poderia ter medo, sentir alguma reação para não cometer aquilo que o meu pai tinha cometido no passado. Como se isso fosse uma segurança. Isso, como se isso fosse uma segurança, mas na verdade não era. Porque totalmente a gente se separou, teve uma vida totalmente destruída nessa área. Ficamos 1 ano separados por intermédio dessa minha atitude e totalmente derrotada. É interessante que a senhora mesmo disse que ele nunca deu motivos para isso. Não, nunca deu. Ele nunca deu motivos, só por uma forma preventiva eu agia dessa forma para dizer, olha, se você agir assim vai ser pior que isso, entendeu? Então, assim, era uma vida totalmente demoníaca. Eu falo que o diabo realmente ele agia nessa área da minha vida de uma forma assim que era assustadora mesmo. A senhora, quando veio para o Ministério Mudança de Vida, começou a entender sobre essas mudanças necessárias e começou a praticar. O que vem acontecendo na vida sentimental da senhora? Hoje eu digo que a gente vive em lua de mel, porque sempre conversando, sempre dialogando. Antes a gente saía, não podia sair, que se ele olhasse para o lado eu já perguntava para quem ele estava olhando. E hoje assim a gente sai, a gente curte, a gente viaja e assim em paz sempre falando da palavra de Deus, sempre falando, a gente sai, às vezes a nossa cabeça está aqui no ministério, a gente sempre comentando, tendo novas ideias para trazer aqui para o ministério também, para ajudar. E é assim que está sendo. Essa mudança foi radical na vida da esposa do senhor? Ela foi completa, né? Ela, como ela mesmo disse já, nós passávamos por situações que eram lastimáveis, assim, muito triste, muita discussão, muita briga, muita desordem. Nossa casa não tinha paz. A gente sempre estava brigando, como ela disse, quebrando coisas. Muitas vezes a gente se agredia de forma completa, assim. A palavra ela vinha, a gente brigando, discutindo. Isso de forma alguma nos aproximava, nos afastava. Nós ficamos praticamente 1 ano separados. Mas depois que a gente tomou posse daquilo que é liberado aqui no Ministério Mudança de Vida, de como a gente tem que se prostrar como um casal, como um cristão, essas atitudes foram sendo transformadas, principalmente as atitudes dela foram sendo transformadas, e isso cooperou e muito para que em 2015 nós vamos completar 5 anos de casado. Isso certamente não teria acontecido, não estaria acontecendo se ela não tivesse sofrido essa transformação. Vocês ouviram hoje na mensagem sobre maldições hereditárias. Talvez, se vocês não tivessem ouvido e recebido a direção que vocês recebem do Ministério Mudança de Vida, vocês não estariam casados e a situação estaria bem pior. Com certeza. A situação, primeiro, nós não estaremos aqui juntos para testemunhar, para relatar essa nossa transformação, e as coisas teriam podendo ter tomado consequências muito piores que a gente nem imagina. Vocês estão no Ministério Mudança de Vida há um bom tempo, buscando, perseverando, por intermédio da mudança interna, os resultados também vieram. Sim, aí os resultados que nós sonhamos quanto a nossa casa, o nosso automóvel, os nossos sonhos profissionais, isso foram consequências, isso foram resultados que, conforme o plantio que nós colocamos em prática, que nós plantamos diariamente tomando posse da palavra, os resultados eles começaram a acontecer, e a gente cada vez mais tomando posse que eles poderiam ser ainda maiores, e estão sendo dia após dia, pastor. Sem contar que a porta que Deus abriu para o senhor profissionalmente foi uma grande vitória,
E além dessa grande vitória, Deus tem honrado um ano após o outro, não é isso? Exato. Após ter conquistado um emprego que eu não estava nem procurando, eu não estava indo atrás, eu estava já bem alocado profissionalmente, Deus me abriu uma porta ainda maior, com uma oportunidade de crescimento, de salário muito maior. E em 2 anos eu tive 2 avaliações, uma melhor do que a outra, né? Com resultado maior de performance que a empresa poderia fornecer, mesmo o mundo passando por situação de crise, situação de corte, situação de demissões, mas Deus tem me honrado dia após dia, ano após ano. Sem contar que a senhora também foi muito abençoada profissionalmente, não é isso? Sim. E ainda o departamento onde eu trabalho, ouvindo sempre do sócio responsável que estava no vermelho, eu tive uma das maiores avaliações da empresa também. É importante ressaltar a história de vocês. Vocês não saíam, não viviam, não curtiam. Hoje vocês saem, aproveitam. Recentemente fizeram uma viagem para o exterior, outra viagem programada, tudo na bênção de Deus, na direção de Deus. Estão vivendo o melhor de Deus, não é isso? Exatamente. Tudo aquilo que a gente planeja, a gente primeiro coloca dentro do nosso calendário do ano, quando a gente vai planejar os nossos sonhos, aquilo que a gente planeja dentro do ano, a gente prioriza as atitudes, os propósitos que o Ministério lança para nós aqui da igreja, né? Então, a gente tira férias sempre depois dos meus projetos de conquista. A gente sempre coloca em prática, planejando aquilo que aonde a gente quer chegar. E Deus tem nos abençoado, onde um ano após o outro tem sido melhor nas nossas vidas. Realização de sonhos? Todos. E eu só consegui aqui, por intermédio do ministério, por intermédio da palavra que sai do altar, da bispa, que é um exemplo de vida para nós. Se não fosse o Ministério Mudança de Vida, eu acho que, não consigo nem imaginar como poderia estar a minha vida hoje. Vocês mencionaram propósitos, campanhas que o Ministério Mudança de Vida realiza. Vocês estão em todos os jejuns, todos os propósitos, não perdem, estão aqui com muita força. Isso fez a diferença na vida de vocês. Hoje, vocês são um exemplo de mudança, de transformação. Qual é a direção? Você deixa para essas pessoas que nos acompanham agora, que vê a mudança na vida de vocês. O primeiro, eu faço um convite para que ela venha ao Ministério Mudança de Vida. Ela venha a algum dos templos do ministério que for mais próximo da casa dela, para que ela tome posse desse espírito. E dali em diante, colocar em prática, criar fidelidade com Deus e sempre estar próximo de Deus, através dos propósitos, dos jejuns, da Santa Ceia. Não se pode perder Santa Ceia de forma alguma. E sempre plantando nessa fé que os resultados, eles são certos. A gente fica falando que Deus vai dar vitória, isso é certo, mas a gente tem que ter fidelidade, a gente tem que plantar dia após dia. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a Carol e para o Vinícius hoje? Mudança de vida, o nome já diz. Mudança de vida, realizações, um alicerce. É isso que eu vejo, o Ministério Mudança de Vida é um alicerce hoje para nós.